Então, venho aqui um pouco contar como o Walmart vem mobilizando e incentivando ao mesmo tempo e participando, junto com a sua cadeia de valor, dessa jornada da sustentabilidade, que durante muito tempo já não é mais uma moda, não é mais uma tendência, e sim é uma realidade. Resta saber como é que a gente vai conseguir trabalhar esses conceitos, esses assuntos, para que isso faça parte do dia a dia e as pessoas possam sim decidir pela compra, porque o produto tem qualidade, porque o produto tem um preço competitivo, mas porque ele também tem um impacto ambiental, um impacto social menor em relação à forma como era produzido ou como se pensou em produzir, e a inovação, tecnologia, tudo isso faz parte. Então, não me alongando muito, até para a gente poder ter um tempo maior até nas discussões, e aproveitando a fala dos anteriores, parabéns pelas apresentações. Só para posicionar, todos, imagino que todos aqui conheçam, já ouviram falar do Walmart. O Walmart é uma empresa de varejo, com origem nos Estados Unidos, hoje está presente aí em 27 países, recentemente com a entrada no continente africano. São mais de 10 mil lojas, mais de 2 milhões de funcionários em todo o mundo. No Brasil, completou agora, recentemente, mais de 530 lojas de diferentes formatos. Possivelmente muitos de vocês conhecem essas bandeiras, mas não sabiam que era relacionada ao grupo Walmart. E 87 mil funcionários no Brasil, o que causa uma responsabilidade numa empresa de varejo que fala em vender produtos, em prestar serviços e que se relaciona com diversas comunidades no Brasil. Estamos em 18 estados, mais o Distrito Federal. São muitas pessoas envolvidas e que se relacionam, que passam pelas nossas lojas todos os dias. Então, não falar de sustentabilidade ou não incluir sustentabilidade no modelo Walmart de trabalhar, na forma de gerenciar os negócios, de se relacionar com seus fornecedores, sejam fornecedores de produtos comerciais ou aqueles que vão trabalhar também na construção das nossas lojas, que vão trabalhar na logística, no transporte dos produtos, ou na parte de base dos insumos, da infraestrutura, nos equipamentos que nos fornecem, ter um discurso muito raso, muito simples, para incorporar essa questão da sustentabilidade. E, atrelado aí à nossa ambição de vender por menos, para que as pessoas sim possam viver melhor, a sustentabilidade, desde 2005, passou a fazer parte das estratégias de negócio da empresa. Então, um dos pilares das estratégias da empresa é falar em sustentabilidade e responsabilidade social dentro de todo esse processo. Então, sentar para negociar um novo projeto, um novo produto, é necessário começar a trabalhar com esse assunto. E para que isso funcione, obviamente, isso tem que vir respaldado pela alta liderança da companhia. É o que nós temos falado do nosso presidente CEO global, isso se replica para todas as lideranças da empresa, em todos os países, e isso não só como uma mensagem otimista, uma mensagem a título de informação, mas sim com uma cobrança e que se desdobra naquela estratégia. E aqui um aspecto que meu entendimento é que é fundamental, a relação com o negócio. Para a nossa empresa, sustentabilidade nos faz ter menos desperdício, reduzir custos, trabalhar, impulsionar a inovação em toda a cadeia produtiva, aumentar a nossa produtividade, sim, e tornar uma empresa mais ágil, mais leve e ter o melhor atendimento e o melhor sortimento para que os nossos clientes, de fato, vivam melhor. E aí, quando a gente fala em sair usando agora um pouco as falas, sair da caixa, para trabalhar com sustentabilidade não tem outra forma senão ter um olhar 360 graus. Não adianta só olhar para a embalagem, não adianta olhar só para o produto, ou só olhar para o fornecedor, ou só colocar a responsabilidade no fornecedor, mas a gente precisa olhar o que os clientes, obviamente, estão pensando e o que eles querem com toda essa discussão, quais são os materiais que estão disponíveis, os selos, as certificações, as oportunidades que existem, a forma de se comunicar tudo isso, mas uma organização que emprega, no caso do Brasil, mais de 80 mil funcionários e se relaciona com as suas famílias, precisa ter um trabalho forte de treinamento, de orientação, de engajamento, em algumas funções no varejo, e aí isso não é uma realidade só
do Walmart, do varejo brasileiro, a rotatividade dessas pessoas é muito grande, então há necessidade de se ter treinamentos e ações constantes nesse processo. Então, sustentabilidade, se não fizer parte do dia a dia, das áreas, dos departamentos, não adianta ter uma mensagem do presidente, não adianta ter um quadro com uma política bacana na parede e não adianta ter uma área, um departamento de sustentabilidade, porque isso não vai fazer parte. E aí aquele processo do designer ou da embalagem ou do relacionamento com o fornecedor, ele não vai ser eficaz, ele não vai ter perenidade dentro do processo de trabalho. Como não dá para trabalhar com tudo ao mesmo tempo, na mesma intensidade, desde 2005 a Walmart lançou alguns compromissos globais, corporativos, isso vem sendo desdobrado na realidade de cada país, e alguns focos de atuação para que a gente possa ter os avanços aí nesses últimos 7, 8 anos de trabalho. Temas como clima e energia, então todo mundo hoje ouve muito se falar nas questões de redução de emissões de gases de efeito estufa, pegada ambiental, neutralização, enfim. E aí uma preocupação grande, eu não vou entrar em detalhes em todos esses pilares, mas são os pilares que norteiam o nosso trabalho: clima, energia, resíduos, produtos e, obviamente, uma base muito forte para se trabalhar com pessoas. Então, eu acho que todos aqui deixaram muito claro que se a gente não trabalhar com pessoas, não envolver os seus públicos internos e externos, sejam eles clientes ou fornecedores e outros stakeholders relacionados a desses processos, fica muito difícil ter resultados positivos. Então, esse aqui é um trabalho forte. E aí, passando rapidamente por alguns exemplos e algumas iniciativas, até para poder concentrar mais no tema de produtos, o Walmart decidiu que no Brasil pegar esses pilares, pegar essa estratégia e desdobrar dentro das áreas e departamentos da companhia que são responsáveis por desenvolver, por construir uma nova loja, por reformar essa loja, por manter a loja funcionando, por transportar as mercadorias, por sentar para negociar com seus fornecedores, por desenvolver ações de comunicação com os clientes ou de treinamento com os funcionários. E cada departamento responsável por esses assuntos incorpora essa temática ambiental e de sustentabilidade dentro do seu dia a dia. Então, compete ao líder, ao vice-presidente e o seu departamento responsável por construir lojas, desenvolver lojas ecoeficientes. Compete ao departamento de logística buscar iniciativas e inovações relacionadas à sustentabilidade para ter uma frota com menor impacto, com menos emissões. Claro que sempre procurando um alinhamento estratégico dentro da companhia, mas está no dia a dia, errando, acertando, podendo melhorar, mas isso faz parte do dia a dia e a gente vai construindo assim uma história. Aqui alguns exemplos de lojas ecoeficientes. Nós buscamos trazer esse conceito de ecoeficiência, um conceito até um pouco mais técnico, e a nossa área de marketing, a nossa área de comunicação com o cliente sempre questionou muito que o cliente não vai entender o que é a loja ecoeficiente, quando muitas vezes ele vai entender sim o que é a unidade verde ou ecologicamente correta, mas nós temos trabalhado também, ainda quando não temos a forma correta de comunicar, tentando diminuir muito a distância entre o que realmente o que representa realmente aquela iniciativa em relação ao que vai ser discutido e passado no mercado. O conceito de ecoeficiência para o modelo de loja, que vai buscar lá nas normas de Green Building, o desenvolvimento de uma loja com menor consumo de água, de energia, com emissão de gases de efeito estufa, vai permitir que a gente possa replicar com maior velocidade essas iniciativas em todo o Brasil, ao invés de a gente ter simplesmente um hipermercado ou uma loja certificada por um selo ambiental. Então, hoje, 100% dos nossos hipermercados, hoje nós estamos falando em pelo menos 24, 25 hipermercados inaugurados a partir de 2008, seguiram os conceitos de Green Building, de normas de referência, mas guardadas as especificidades das regiões, questões relacionadas à manutenção de equipamentos, que às vezes você
implica uma tecnologia que é muito mais eficiente, mas naquela região não tem quem faça a manutenção adequada, o suporte suficiente para que aquela tecnologia traga os resultados. Então, procuramos trabalhar com conceitos um pouquinho diferentes do que se acostuma ver no mercado. Para aquele pilar de resíduos, um trabalho muito forte em reduzir a geração, e a redução da geração passa pelo trabalho com os fornecedores para reduzir a produção de embalagens, o seu tamanho, a forma de paletizar, de transportar, de armazenar, reduzir o desperdício no processo de transporte e armazenamento, na forma de expor também, e aí procurando fundamentalmente dar uma destinação mais adequada, e o compromisso da companhia é reduzir aos níveis máximos possíveis, até 2025, o envio de resíduos para aterro. Para uma indústria, eu tenho certeza que tem muita indústria, talvez muitos representantes aqui, que esse índice já é praticamente alcançado. Mas imaginando 533, no caso agora, unidades, cujo maior volume de resíduos é o resíduo orgânico, por conta de toda a produção de perecíveis ali, da exposição de perecíveis, e as deficiências, como foi bem colocado aqui a questão da política nacional, dos nossos estados, municípios, muitas vezes, de não ter o local mais adequado possível para se fazer esse descarte. Então, há um desafio muito grande nessa temática, e é uma temática que passa por toda a cadeia e que vai parar lá no consumidor final, nos processos de coleta seletiva, logística reversa, destinação de pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes. Então, há toda uma movimentação nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, 52% do resíduo que foi gerado o ano passado nas lojas da empresa não foram parar em aterro. Receberam alguma alternativa de reciclagem, no caso dos orgânicos, de compostagem, transformação de ração animal e outras iniciativas. E entrando mais no detalhe da questão de produtos, que aí sim, como a gente hoje vem trabalhando com os fornecedores comerciais e quais são os resultados positivos que hoje têm sido conquistados. Se vocês imaginarem que um hipermercado pode ter entre 60 e 70 mil itens diferentes sendo comercializados, com os mais variados tipos de embalagens, conteúdos, tamanhos, características regionais e dificuldades de se reciclar ou de se reaproveitar, de se tornar esse bem mais durável, nós temos procurado desenvolver trabalhos que possam representar um bom caso, um bom exemplo, e aí esse bom exemplo ser replicado por toda uma categoria, por todo um rol de produtos de um determinado fornecedor. Em 2009, a empresa convidou 20 grandes fornecedores, parceiros da companhia, para, num ato público, assumirem um pacto ali pela sustentabilidade, relacionado principalmente a esses temas aqui, e um deles é o tema de embalagens, para que a gente pudesse alavancar essa plataforma e esses trabalhos, sabendo desde a origem de produtos até a forma como ele é efetivamente produzido, como ele vai ser descartado, e algumas outras questões aí. E aí a questão de marca própria, que a Carol mostrou na apresentação anterior, até vou passar rapidamente. Se nós temos uma linha de produtos marca própria, essa linha de produtos marca própria precisa liderar pelo exemplo, precisa estar sempre buscando as inovações e como demonstrar que é possível fazer isso. Esses fornecedores, parte deles, vem sendo mobilizados numa série de iniciativas. Um dos projetos que tem encabeçado aquele compromisso para mostrar as boas práticas e os exemplos é o projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta. O projeto Sustentabilidade de Ponta a Ponta vai na discussão do ciclo de vida de produtos, para que esse ciclo de vida possa ser melhorado e aí o consumidor efetivamente ter um produto com um menor impacto ambiental. Só que para não cairmos no mesmo erro que no passado já aconteceu, de que o produto mais sustentável, o produto com algum diferencial, ele é mais caro, ele não vende, o consumidor não entende o que ele é, nós convidamos esses fornecedores para que
trouxessem produtos que já são líderes de categoria, que já são conhecidos no mercado, para que pudessem revisitar o ciclo de vida produtivo daquele produto e aí identificar as oportunidades de melhoria. Então, nós não estamos trabalhando no ciclo de vida todo, mas sim em pontos que são possíveis ser melhorados e tornando esse produto um pouco mais sustentável em relação ao que ele era no período anterior. Um projeto desse conta com a validação de uma terceira parte para todas as análises, estudos e comprovações dos cálculos e das informações do ciclo de vida que estão sendo colocados, que é o caso do Centro de Tecnologia e Embalagens. Acredito eu que todos os presentes conhecem esses produtos, né? Depois eu vou deixar um endereço que tem um relatório explicando quais foram as melhorias apresentadas em cada um desses produtos e por que ele se tornou um produto mais sustentável. Mas nessa segunda edição aqui, que foi lançada o ano passado, então isso não é um mérito do Walmart, mas o Walmart, em muitos casos, acabou dando um cutucão a mais, ou um empurrãozinho a mais que faltava, para que às vezes um projeto de inovação ou uma ideia estava engavetada lá, precisando de uma aprovação para que ela saísse. Então tem melhorias aí em embalagem, tem melhorias em processos, em eficiência energética, em água, tem melhorias na substituição da matéria-prima também, no transporte, na logística. E falando rapidamente da nossa marca própria, o projeto da segunda edição, que é a nossa Aveia Sentir Bem, como foi colocado até em mais detalhes na apresentação anterior, só para chamar a atenção em relação à embalagem, houve uma redução que parece simples, né, para a grande maioria, de 10% na massa de celulose, mas que a gente sabe que no fornecedor de embalagem essa redução não foi simples. Houve um processo, são 18 meses de trabalho dentro do projeto, para que a questão da embalagem também pudesse ser incorporada e desenvolvida dentro desse trabalho, e que se a gente fizer a correlação da quantidade de itens vendidos ao longo do segundo semestre do ano passado, essa pequena redução aparente representou em mais 1,5 toneladas de papel, cartão, que deixou de ser utilizado, ou de massa de celulose, que deixou de ser utilizada, portanto, deixou de ser transportada, deixou de ser descartada no meio ambiente, ou, enfim, deixou de ser reciclada também, mas deixou de ser efetivamente utilizada, podendo utilizar a produção de novas embalagens. Trocando em miúdos, a gente tem aí um processo muito mais eficiente, uma quantidade menor de matéria-prima sendo utilizada e aí algumas oportunidades de mobilização, até porque esse fornecedor de marca própria, ele também tem a sua própria marca, ele também vende produtos em outras redes, então o impacto positivo da iniciativa acaba sendo amplificado. O projeto tem outros resultados que foram desde o plantio da aveia, eu acho que vale a pena citar, porque justamente isso, sustentabilidade, se você trabalhar só com uma parte, você não consegue ter o melhor resultado. Antes o fornecedor comprava aveia a 300 quilômetros da sua fábrica. Num processo de organização, inclusive, dos produtores locais, ele passou a comprar, fazer um planejamento mais adequado com esses produtores a 30 quilômetros da fábrica. Passou a utilizar resíduos de madeira da indústria movileira que tem no entorno da fábrica, ao invés de ter que comprar madeira para queimar na caldeira. Então foi feito todo um trabalho, um estudo, e identificado oportunidades muitas vezes simples. Resultado dessas duas iniciativas para a gente comprovar que não necessariamente um produto mais sustentável tem que custar mais, ou que ele não é um produto que se vende. A primeira edição, o que a gente tem acompanhado, que aqueles produtos são conhecidos, são reconhecidos no mercado, crescimento de vendas de 23%, média daquele conjunto. Essa segunda edição, crescimento de venda de 43%, 45% de vendas desses produtos. Claro que a gente tem uma distância ainda de comunicar essas melhorias para o consumidor efetivamente. O desafio tem sido feito para comunicar na própria embalagem. Aqui alguns exemplos. Exemplo da nossa marca própria, que a gente tem colocado exatamente o que aconteceu com a melhoria de cada um desses produtos. Reduziu 15% na embalagem, substituiu a matéria-prima A pela B. Então a gente tem colocado dessa forma. Mas aí
um exercício de desmistificar que o produto mais sustentável, ele necessariamente ele é mais caro, ou que ele não é acessível à classe C, ele não é acessível. Por que que a dona de casa não pode comprar o seu amaciante preferido, tendo um impacto menor ambiental ou social? Por que que a gente não pode comprar o refrigerante ou o lustramóvel favorito que tenha também esse impacto? Além, obviamente, dos produtos que são mais dedicados a determinados mercados, mas aqui a gente está falando de produtos que estão no dia a dia dos supermercados e no nosso cotidiano. E algumas ideias e algumas formas que a gente tem encontrado para comunicar essas iniciativas, ainda com um trabalho a ser feito, mas algumas ideias, algumas iniciativas, usado bastante os tabloides, que são aqueles folhetos, jornais de promoção, de oferta, né, para levar informações sobre sustentabilidade e sobre meio ambiente. Comunicação nas lojas, e aí tentando cada vez mais trazer para a loja uma rotina de comunicação dessas informações, nas televisões que ficam ali no caixa, quando a gente está esperando para passar a compra. São algumas ideias dentro de loja para falar diretamente com o consumidor, mas outras oportunidades, como a própria internet, site, publicações que estão disponíveis, e 2 cursos online que nós já lançamos com a Fundação Getúlio Vargas, numa parceria. São 2 cursos gratuitos para falar sobre sustentabilidade. Um para falar para o cidadão, de uma maneira geral, conceitos básicos, até para trazer um pouco mais de orientação, mais de informação, e no final ele sai com um certificado de participação num curso online da Fundação Getúlio Vargas sobre sustentabilidade, e um outro mais dedicado a professores do ensino fundamental, e aí porque a gente acredita também que levar isso para dentro de sala de aula cada vez mais, com mais conteúdo, é uma forma de trazer, quem quiser acessar, são cursos gratuitos, fica aí a dica. E-commerce, página na internet, e aqui para finalizar, se a gente não compartilha, e aí de novo parabenizando a Papiros pela iniciativa, se a gente não compartilha as iniciativas, a gente não consegue, no tema de sustentabilidade, crescer e ter uma cadeia de valor mais sustentável. Então, tudo que a gente procura desenvolver e fazer, a gente tem colocado as publicações, as informações disponíveis online. Então, aqui, esses aqui são relatórios diferentes sobre vários temas, aqueles 2 últimos são do projeto de sustentabilidade ponta a ponta, estão disponíveis, estão acessíveis para download, quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais, estão aí as informações. Mais uma vez, gostaria de agradecer, fico à disposição para qualquer questionamento e em outras aí oportunidades também. E parabéns para todos que estão aqui também, porque isso já contribui muito para alavancar esse processo. Obrigado.